Olá, seja muito bem-vindo a um Opinião Sincera, um quadro onde vou analisar os fatos, todos esses que foram falados aqui no canal, por um outro ângulo, por uma nova visão. Bom, e eu gostaria de começar essa última semana de janeiro com a primeira semana de fevereiro, uma semana efervescente na cidade de Barueri. Tão efervescente que sempre tem novas notícias. Só que notícias não tão boas para a gestão. Eu gostaria de fazer uma análise a partir disso. E nós temos dois elementos fundamentais aqui na cidade. O primeiro deles, aquele detalhe, um pequeno detalhe, né, que se arrasta há tantos e tantos anos, da questão da educação. Seu prefeito, infelizmente você teve a ousadia de baixar o salário de pessoas num ano muito delicado. Né? E sem prévio aviso, sem prévia negociação, de uma maneira muito dura, sem tentar ouvir todas as partes e agora, de alguma sorte, tentando consertar aí essa medida a partir de um mecanismo legal ou justificando, muitas das vezes, que tem que se cumprir a lei. Né? E isso é muito importante, claro, cumprir a lei é extremamente importante. Só que também é importante valorizar o funcionário, atender bem a população e, principalmente, não esquecer que ali do lado, né, tem um outro ser humano que ganha menos, óbvio, que o senhor, mas que muitas das vezes também necessita dessa renda para o seu mantenimento, para a sua família. Então, começamos essa semana de uma maneira muito, muito única, né? Com uma redução de salários de uma determinada categoria em Barueri. É claro que isso é um imbróglio, dá diversas interpretações, seja de quem está do lado de quem sofreu a medida ou de quem está do outro lado, daqueles que cuidam da estrutura escolar, mas ainda assim é importante mencionar que qualquer tipo de decisão que venha afetar uma classe como um todo deveria ser negociada com prévio aviso e não somente numa canetada. Pois bem, ao estilo Barueri, né, uma decisão que veio de cima a baixo e impactou de uma maneira extremamente forte quem está lá na outra ponta, cuidando das crianças e dos munícipes da cidade de Barueri. Mas não bastasse somente essa notícia, que foi muito forte, temos também uma outra questão fundamental. Se vocês forem observar muito bem, aqui aconteceu na cidade um outro evento super importante. Pela primeira vez na história, a nota de Barueri é a pior, vou repetir mais uma vez, a pior da história da cidade com relação à qualidade dos gastos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois bem, aqui não é uma opinião do jornal, não é uma opinião do Vinícius, não, simplesmente é uma opinião de um órgão de controle. E esse órgão de controle é aquele que analisa as contas de todas as cidades dos municípios do Estado de São Paulo, de todos os municípios paulistas. A partir disso, é necessário que se lembre que quantidade de dinheiro não significa necessariamente qualidade de gasto. Pois bem, Barueri sempre teve a fama de ter muitos e muitos recursos. De uma maneira quase... é difícil saber aonde vai gastar. Tem tanto a se gastar que algumas pastas têm dificuldade em saber aonde vai gastar. E a consequência disso, muitas das vezes, como vocês podem perceber, é um mau gasto. Né? É um gasto reiteradamente, ano após ano, onde você gasta muito e tem uma qualidade muito baixa daquilo que se é observado. Vejam bem, o município de Barueri gasta só na educação, para não dizer a saúde, mais do que a cidade de Cajamar ou a cidade de Itapevi inteira, numa única pasta. São pastas que têm mais de R$ 1 bilhão para se gastar. Né? Tem suas obrigações, tem seus cumprimentos legais, todos os deveres, perfeito. Só que ainda assim isso não justifica hoje o que está acontecendo na cidade, que são os indicadores cada vez mais em posições para trás do que seria considerado ideal. Diversas outras cidades com orçamento bem menor no estado de São Paulo alavancando e muito acima dos indicadores oficiais. E Barueri cada vez perdendo mais posições. E é importante observar isso, que esse perder posições da cidade muitas das vezes se justifica por uma coisa muito simples. Achar que Barueri está nos anos 90 é um equívoco da gestão. Ter sucesso no passado não significa ter sucesso no futuro. O mundo ele muda, as situações, os contextos são cada vez mais complexos e é necessário perceber que essa complexidade não se resolve mais somente de forma
unidirecional, somente com o mesmo pressuposto do qual no passado se resolvia. Hoje, as decisões são colaborativas, descentralizadas e democráticas, e unitárias. Né? A grande questão na cidade não é a quantidade de recursos, mas sim o quanto que essa quantidade de recursos se traduz em qualidade para a população. E, como o próprio canal vem veiculando, o que mais acontece na cidade são críticas com relação aos mesmos elementos de muitos e muitos anos, alguns perpassam décadas, né, e não se tem soluções. Apesar de cada vez, a cada eleição, se falar que as soluções serão novas, que se darão novas projeções, que vão com indicadores, né, saúde, abre aspas, que essa frase não é minha, né, saúde de rico para pobre, e não se vê isso acontecer na cidade há tantos anos. Aqui quem vos fala está no mínimo há 3 décadas na cidade de Barueri e pode analisar o contexto de uma maneira sociológica e de uma maneira ao olhar da gestão pública. Portanto, não se esqueçam, somente Barueri terá uma qualidade maior de vida para a população assim que os planos de uma determinada gestão, primeiro, derem continuidade, segundo, forem mostrados à população e principalmente acompanhados, porque o que não se vê nessa cidade é a concretização de planos de governo. Você vê ações pontuais de Estado, infelizmente. E, além disso, Barueri é a cidade dos prédios, é a cidade dos espaços públicos, é a cidade de quantidades, onde a qualidade cada vez mais é duvidosa, onde se diminui cada vez mais a percepção da população. E quem está fora quer entrar, e quem está dentro quer sair. Muito obrigado, até mais.